E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos onde o protagonista apelão volta no tempo. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Kim, que passou toda a sua vida sendo considerado herói para todos, onde acreditavam que ele seria a pessoa que salvaria toda a humanidade. Com isso, mesmo não querendo ser o herói, ele teve que desistir de tudo e seguir para a batalha, onde nem podia dormir para descansar um pouco, pois rapidamente vários monstros vinham atrás dele. Seu nível de poder era imenso, dizimando vários monstros com sua espada facilmente, porém os monstros não paravam de aparecer, e isso vinha desgastando seu corpo. Com isso, em uma batalha contra um poderoso monstro, ele acreditava que chegaria ao seu fim, e mesmo sendo portador do título Herói da Humanidade, ele não foi capaz de cumprir sua missão, mas para sua surpresa, após sua morte, quando ele abre seus olhos, novamente ele percebe que está em outro local. Inicialmente ele acredita que está apenas sonhando, mas após analisar melhor as coisas à sua volta, ele descobre que isso tudo é real, e ele retornou 20 anos no passado antes das dungeons começar a aparecer por todo o mundo. No futuro, as dungeons que não foram completadas começaram a sair monstros e invadir a Terra, e rapidamente a paz foi totalmente destruída. Os poucos sobreviventes foram aqueles que receberam o poder para lutar contra esses monstros, sendo conhecidos como Despertados, e Kim era um deles, onde mesmo após todos morrerem ele ficou sozinho, lutando até o final, pois ele era o despertado mais forte. Mas agora ele está no seu passado novamente, e em alguns anos o grande desastre vai ser iniciado novamente. Com isso, para se preparar melhor dessa vez, ele tem que ficar muito mais forte do que antes, e com todas as suas memórias de vários anos de batalhas, essa é sua maior arma, e com isso dessa vez, ser capaz de proteger aqueles que são importantes para ele e não deixar nenhum arrependimento para trás, pois ele é o herói que vai salvar toda a humanidade. Agora nesse próximo mangá a história começa com o protagonista, conhecido como Soyun, um guerreiro que tinha sido capturado por um poderoso demônio. Com isso, uma grande batalha foi travada onde seus companheiros tentaram salvá-lo, mas no final ele perdeu tudo que tinha, e agora a única coisa que ele tinha em suas mãos era o poder de alcançar tudo, o Zero Code, o poder do infinito. Mas após perder todos seus melhores amigos, ele não tinha mais objetivos na sua vida. Com isso ele decide usar o Zero Code para voltar no tempo, quando pela primeira vez ele pisou nesse mundo, e mesmo o anjo falando que ele vai ter que repetir os 10 anos de sofrimento que teve que passar, ele não se importa, e mesmo assim ele decide retornar para tentar salvar as pessoas importantes que ele perdeu, e com isso ele retorna para quando foi mandado para esse mundo paralelo, junto com um grupo de pessoas, e por causa de ter retornado, ele tem direito a alguns benefícios, e como ele já sabe dos eventos que iriam acontecer, ele já sabe como sair do rito de passagem, onde em 7 dias ele tem que chegar em um portão, ou sobreviver por 7 dias, nesse local cheio de monstros. Mas se completar um desses objetivos, não poderá mais voltar para a Terra, mas significa que você entrará no verdadeiro plano dos anjos, e como no passado ele foi o único sobrevivente, ele decide reunir aliados fortes para sobreviverem também. Por causa de um de seus benefícios, ele consegue ver os status das pessoas, e agora com o objetivo de sobreviver ao início e conseguir novos companheiros, ele inicia uma nova jornada para mudar as coisas de errado que fez na sua antiga vida, e ficar mais forte para proteger aqueles que são importantes para ele. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Kim, um promotor da Coreia que investiga a corrupção, onde ele estava atrás de uma pessoa que tem o poder absoluto acima da lei, porém um dia ele acaba sendo morto e atirado ao mar. Com isso ele acreditava que ia chegar ao seu fim, mas logo após isso ele escuta a voz de uma pessoa chamando ele, e ele acaba se deparando com uma mulher onde ela fala que analisou sua vida, onde ele é um promotor que estava investigando uma pessoa, mas acabou sendo pego e morto. Com isso ela pergunta a ele se ele não tivesse morrido naquele momento ele poderia pegar seu inimigo e seria punido pela lei, e Kim fala que seria difícil, como ele é um tirano que controla a polícia mesmo com provas seria muito difícil. Com isso ela pergunta se ele ainda quer capturá-lo, e Kim fala que colocaria sua vida nisso para colocá-lo na prisão. Após esses eventos, ela faz uma oferta a Kim onde ela vai deixá-lo vivo, porém ele deve capturá-lo, mas ela avisa se ele mudar rapidamente será morto igual um cachorro, onde ele deve se preparar lentamente e esperar o momento certo
para pegá-lo. Após escutar tudo, Kim aceita a oferta e está decidido que vai mostrar para seu inimigo que o inferno existe. Com isso, Kim acorda em uma sala de aula e logo ele descobre que reencarnou no passado, quando ainda era um estudante, e rapidamente ele corre para salvar seus pais, que na sua outra vida eles tinham sido mortos em um acidente. Após chegar em casa e perceber que isso tudo não é um sonho agora, ele está decidido que vai trilhar um novo caminho para que seja capaz de capturar seu inimigo. Mas antes disso ele tem que ficar mais forte, pois antes ele era fraco, mas agora é diferente. Com todas suas memórias da sua outra vida ele vai mudar tudo e com isso cumprir a promessa que fez com a mulher que o salvou. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Ryuko, um jovem estudante do ensino médio. Ele não possuía nenhum amigo, mas um dia ele acabou conhecendo uma garota que acabou se tornando amiga dele. Com o passar do tempo, eles foram se conhecendo melhor. Com isso, Ryuko começou a gostar dela e ela acabou aceitando jantar junto com ele. Com isso, ele estava indo fazer umas compras. Nesse mundo em que ele vive existe várias enormes torres em forma de espiral espalhadas pelo mundo. Muitos começaram a investigar sobre elas, mas ninguém descobriu nada. Com isso, com o passar do tempo, todos voltaram às suas vidas cotidianas, porém as coisas começam a mudar quando ele estava no mercado e acaba escutando uma voz falando para ele lutar. Após isso, todas as pessoas ao seu redor começaram a agir estranho e começam a falar que estão vivos novamente e vão começar tudo de novo. Após esses eventos, todos começam a se atacar, matando um ao outro usando habilidades estranhas. Após verem Ryuko, eles começam a falar seu nome e também falam que ele é o grande rei do nível. Com isso querem matar ele, sem entender o que estava acontecendo. Para sobreviver, o que lhe restava era apenas fugir, e logo ele se encontra com a garota que ele tinha convidado, que salva sua vida, e ele descobre que toda a cidade está um caos. Pouco tempo depois, a torre começa a girar e com isso aparece uma tela na frente dele com algumas informações. Após isso, seu corpo começa a receber uma energia e ele acaba ficando mais forte, e ele agora consegue abrir uma tela com seu status. Após isso, sua amiga explica que no futuro do qual suas memórias veio, Ryuko era o mais forte dos 9 fenômenos, pessoas que eram iguais deuses, sendo temidos por todos, e agora ele vai ter que iniciar do começo novamente sem suas memórias esse jogo mortal nessa torre em busca de ficar muito mais forte do que antes, pois muitos querem matar ele, e o seu objetivo agora é derrotar o deus que iniciou tudo isso. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde aquele que quer se tornar um cavaleiro de rank mestre ele precisa ser totalmente diferente, onde normalmente deve ser feito como uma espada. Porém, o protagonista, conhecido como Joshua, ganhou o título de cavaleiro de lança lendário, se tornando grande herói. Isso porque ele parou imediatamente a guerra civil com suas grandes habilidades, o maior cavaleiro de lança da história. Mas o que ele menos esperava acontece: ele acabou sendo traído por aqueles que ele protegeu com sua vida. Mesmo ele nunca tendo desejo de roubar o trono, onde seu único objetivo era mostrar ao mundo a grandeza da arma conhecida como lança, mas ele acabou chegando a esse ponto de traição. Tudo isso porque eles tinham medo do seu enorme poder. Com isso ele se tornou um enorme perigo para o império. Por causa disso ele é traído e morto por aqueles que ele considerava como seus companheiros. Porém, para sua surpresa, ele acaba acordando em outro local e logo ele descobre que se tornou uma criança, mas na verdade ele acabou voltando no tempo, e após descobrir isso ele fica muito animado, pois essa é uma nova oportunidade para ele. Nesta nova vida ele vai ser muito diferente, pois desta vez ele não vai ser tão bonzinho como era antes. Com isso, agora Joshua, no seu passado, novamente vai trilhar um novo caminho. Como o lendário usuário da lança, ele vai treinar para recuperar seu poder completamente, mas como ele tem todo o conhecimento da sua outra vida, ele vai ficar muito mais forte do que antes para ser capaz de se vingar daqueles que ele protegeu acreditando que eram seus companheiros.